sobre relacionamentos maduros, a evidência da maturidade, né? A maturidade, quando a gente fala de maduro, a gente entende muito bem porque Deus deixou milhões de exemplos para nós, né? Todo mundo já comeu banana madura, maçã madura, pera madura, manga madura, cupuaçu maduro, já comeu verde também e sabe a diferença muito clara, não é verdade? Tem banana que a gente come que, meu Deus, né? A casca está amarelinha, mas a banana está verde. Tem maçã que a gente come e está ácida, né? Tem pera que a gente come, não tem gosto de nada, né? Não está madura, mas quando a fruta está madura, a gente diz, uau, essa manga madurinha, geladinha, que delícia, né? A gente sabe. Então a maturidade, ela traz prazer, ela traz alegria para o nosso coração. Uma pessoa madura, ela com certeza ela traz impacto, ela traz influência na vida de outras pessoas. E quando se trata de relacionamentos, o apóstolo Paulo fala muito disso, e nós vamos ver no capítulo 4. Ele é um capítulo pequeno, mas ao mesmo tempo é um capítulo muito rico, né? E Bruno, conseguiu os slides aí? Pode colocar aí já. Paulo começa então o capítulo 4, ele está na verdade finalizando o capítulo 3, né? Porque é um versículozinho que ele lança ali, que na verdade está conectado. Eu sinceramente acho que ele deveria estar no capítulo 3. E o capítulo 4 deveria começar no versículo 2. Mas quem sou eu, né, para falar contra os escritores, né, os que organizaram os capítulos e versículos, né? E é tão bom, né, ter capítulo e versículo na Bíblia, né? Só em 1521 acho que foi colocado capítulo e versículo. Antes as pessoas liam tudo como uma coisa só. Então, se você está lendo versículo, agradeça a Deus, porque houve um período na história que não tinha nem capítulo nem versículo. Era um rolo só, e era um rolo mesmo. Era um rolo que causava um rolo. Por isso que Jesus, a gente diz, Jesus abriu o rolo e leu Isaías 61. Alguém abrir naquela época e ler no lugar certo, é porque a pessoa tinha que conhecer profundamente. Não é igual a sua Bíblia, abre Isaías, aí você fica lá, você vai lá no índice, Isaías, capítulo, né, página 862, daí você vai lá no Isaías. Naquela época não tinha isso, irmão. Queria ver você ser crente naquela época, irmão, né? Colossenses capítulo 4, então o apóstolo Paulo começa falando o último versículo, que seria do capítulo 3. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor nos céus. Pode passar aí um pouquinho, Bruno, os slides aqui, pode passar mais um. Ele então começa no capítulo, no versículo 1, ele começa a falar de dois assuntos importantes. Ele usa duas palavras, ele está falando sobre senhores e empregados ou escravos, tá? A palavra que se usava para servo e escravo era a mesma, a palavra dolos. Dolos significava alguém que não conseguiu pagar as contas e acabou se oferecendo como pagamento. Ou seja, você estava com uma dívida de 300 mil reais, você fez o cálculo aí, né? E disse, se eu trabalhar um ano inteiro para esse camarada aqui, eu consigo pagar a dívida. Ele aceitava e você morava com ele, em troca disso ele não te deixava também na humilhação, ele te dava comida e casa, você morava com ele e fazia todo o serviço até você pagar a sua dívida. Se você se acostumasse com aquele senhor, dizia no Antigo Testamento que você podia se oferecer publicamente perante um juiz para furar a orelha e dizer, não, eu gosto de trabalhar para ele, eu sou feliz sendo o seu servo, seu escravo, seu dolos, né? E você podia trabalhar para ele. Paulo está falando aqui, senhores, tratem os seus servos ou escravos com duas coisas, justiça e equidade. São duas palavras diferentes. Pode passar para mim a próxima imagem? Aqui nós temos uma das imagens que você já deve ter visto pelo menos alguma vez na vida, alguém já compartilhou, e na era do meme, das imagens, milhões de imagens e stories, você já deve ter visto isso aqui. Justiça, equidade e desigualdade, né? Justiça é você dar o que é devido a alguém, né? Deus agiu com justiça, ou seja, eu levei uma lapada na vida, apanhei, eu merecia, foi justo, não é? Justiça é você receber aquilo que você pagou, é justo. Equidade já é outra coisa.
Mostra ali, nós temos 3 banquinhos iguais. Todo mundo recebeu o banquinho igual? Sim, isso é justiça. Todo mundo recebe igual. Mas nem sempre o que você faz a uma pessoa vai realmente abençoar a vida dela. A equidade, ela vai além da justiça, porque ela olha para o ser humano, cada um como um ser humano diferente. Nós vemos na imagem, o homem, um deles é alto, o outro é médio e o outro é pequenininho. Não sei se é um menino ou é um anão, né? Mas pode ser um anão, né? Não sei. Assistindo o jogo, empolgado desse jeito, pode ser. Então nós temos 3 pessoas ali diferentes. Cada uma tem uma necessidade. A primeira, a maior, não tem necessidades, talvez. A segunda tem um pouco, a terceira tem muito mais. A Bíblia ela é muito clara quando ela fala sobre pobreza, por exemplo. A Bíblia, quando ela trata de pobreza, ela não trata apenas de alguém que não tem condições financeiras. Ela fala do pobre que não tem dinheiro, fala do pobre que não tem capacidade intelectual para fazer alguma coisa, porque a gente sabe que existem pessoas que elas têm maior dificuldade para entender as coisas, não é verdade? Tem gente que você fala e ela já pega rápido. E às vezes ela é criada numa boa família, que tem condições de pagar, mas mesmo assim ela tem um raciocínio diferente. A cognição dela, segundo a psicologia, ela é mais fraquinha, naquele ponto. Talvez ela seja muito boa em outra coisa. Às vezes ela tem um retardo, né, na cognição. Porém, a Bíblia ainda fala daquele que não tem condições de chegar a um determinado lugar, é um pobre. Aquele que não tem condições de fazer determinado trabalho físico, né, trabalho pesado, é um pobre também. Então quando a Bíblia fala de pobreza, ela não fala só de dinheiro, ela fala de capacidade mental, ela fala de esforço, força física, ela fala de capacidade de resolver. Também tem o pobre em questão de burocracia, uma pessoa que não consegue resolver as coisas. Então, Deus está basicamente dizendo no Antigo Testamento, e Paulo está repetindo nesse versículo, que eu posso ajudar uma pessoa com muito mais do que dinheiro. Quando eu, por exemplo, faço para alguém que não tem a capacidade de fazer uma coisa, mas eu tenho a habilidade e ajudo aquela pessoa, eu estou ajudando ela na sua pobreza intelectual. Quando eu, por exemplo, facilito, não estou dizendo dar o jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro é lá do Jardim do Éden, né? Não é o jeitinho brasileiro. Quando eu facilito a vida de uma pessoa que iria sofrer meses para passar por uma burocracia desnecessária porque ela não entende o assunto, eu estou ajudando um pobre. Quando um advogado, por exemplo, ele cobra um preço melhor, né? Um preço mais baixo, ou às vezes oferta na vida de uma pessoa, né? um determinado processo, ele está ajudando um pobre. E não é só financeiramente, é intelectualmente também. Quando eu levo alguém a determinado lugar, por exemplo, eu apresento alguém a um empresário para que ele possa conseguir um emprego, eu estou ajudando um pobre também. A Bíblia olha para a pobreza nesse mesmo foco que é a equidade. Eu olho para Miriam, talvez a Miriam precise de um banquinho, a outra irmã precisa de 2 banquinhos, e talvez tenha um irmão pequenininho que precise de 3 banquinhos, não é verdade? E tem outros irmãos que na verdade eu tenho que cavar um buraco no chão, porque senão ele passa demais da cerca, não é? Então a Bíblia trata muito. Então Paulo está dizendo, dê para o seu funcionário aquilo que você prometeu. Se você prometeu 500, dê 500. Mas também dê a ele, a segunda palavra, aquilo que é equidade. Ou seja, alguns vão precisar de uma ajuda a mais. Fulano tem, né, não tem televisão em casa, teve 15 filhos. Você vai dar uma ajuda a mais para ele. Você vai pensar que aquele que tem 3, que já é um bom tamanho, né? Tem 3, e o outro que tem 15, naquela época tinha isso, ele vai ter uma necessidade muito maior do que o outro. Então Paulo está dizendo, dê o que você prometeu, mas se puder, trate com equidade. Dê um banquinho a mais para aquele outro que é mais baixinho. É isso que ele está falando. Então Paulo ensina como nós devemos trabalhar, como nós devemos tratar nossos vizinhos, amigos, irmãos na fé, e principalmente nossos relacionamentos quando nós temos colaboradores, funcionários.
Ele diz que nós temos que olhar, cada caso é um caso, é isso que Paulo está falando. Justiça, todo mundo recebe o que foi prometido. Lembra da parábola dos trabalhadores? O dono da vinha, ele prometeu uma moeda, né? Um pagamento para aqueles que chegaram 7 horas da manhã. Depois o outro que chegou às 8, ele também prometeu, foi prometendo. E teve uma galera, deve ser geração Z ou geração Alfa, né? Nascidos depois dos anos 90, que ele disse, vocês que chegaram às 5 horas da tarde, vocês dizem que a gente é cringe, porque a gente não toma café da manhã, né? Mas porque eles dormem até meio-dia. Aí eles chegaram só às 5 horas da tarde, né? Porque eles também não pagam o boleto, né? Porque quem paga é o pai da geração X, né? Mas beleza, essa é outra pregação. 5 horas da tarde eles chegaram e o cara diz, se vocês trabalhar para mim das 5 às 6, 1 hora, poxa, né? Geração Z, falando. Se trabalhar 1 hora para mim, vocês vão ganhar o mesmo dinheiro aqui. Eles viram o bando de cringe, eles devem ter dito assim. Aí os que chegaram 7 da manhã, olharam aqueles que chegaram por último, né? Viu? Agora entendeu o cringe agora? Júlio. Os que chegaram 7 horas da manhã ficaram chateados. Como é que tu paga o mesmo valor para eles se eles chegaram 5 horas da tarde? Ele disse, eu estou sendo injusto com vocês? Eu não prometi esse valor? Eu não estou pagando o que eu prometi? Ele foi justo ou não foi? Foi. Se ele prometeu 100 e ele pagou 100, ele foi justo. Por isso que Jesus diz, talvez os últimos vão ser os primeiros, é isso que ele está falando. Tem pessoas que vão chegar depois e vão crescer, porque o propósito na vida delas, para aquele tempo, é grande. E aquele cara que está 10 anos na igreja, às vezes não está fazendo aquilo ali, por quê? Porque o dedo mindinho não tem que se comparar com o nariz não tem que querer ser joelho, o joelho não pode ser coxa, a coxa não pode ser barriga, cada um tem uma função. Existem membros que aparentemente são insignificantes, umbigo, né? Só serviu para uma época, mas não serve para mais nada, a não ser criar sujeira para lavar, não é? Não serve para nada, irmão, e para deixar a tua barriga menos esquisita, mas não serve para nada, mas já serviu. Ele parece insignificante, mas ele tem a sua função, ele já cumpriu o seu propósito. O umbigo só está esperando ser arrebatado, porque ele já cumpriu o seu propósito. Leva-me, Senhor. Por que eu tenho que passar 41 anos na barriga desse branquelo? Meu umbigo deve estar orando assim, irmão. Mas não é verdade? E Paulo está falando isso. Nós temos que olhar cada caso como um caso, cada situação, cada pessoa como um mundo diferente. Aí ele começa o versículo 2, realmente, que é o capítulo 4, os conselhos finais de Paulo. E esse Paulo que está preso, como a gente viu, já há muito tempo na prisão, eu sei que era uma prisão domiciliar, mas tinha um guarda preso a ele o tempo todo. Ele começa dizendo, continuem, pode passar o próximo slide, Bruno. Continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Paulo convida então a gente a ter uma vida de oração. Paulo, eu acho incrível porque Paulo poderia falar de tantos outros assuntos, mas ele fala da velha, empoeirada e sempre presente vida de oração, porque sem oração não se resolve nada. Nós temos o poder nas nossas mãos, nós temos a capacidade de ver Deus abrindo os céus sobre a nossa vida, mas nós ignoramos a vida de oração. A Miriam estava aqui ministrando, e ela estava falando que mesmo diante de um Deus tão grande, né, que o reino dele é eterno e tudo mais, nós acabamos nos prostrando perante um monte de outras coisas que não deveríamos, não é verdade? O pastor Douglas pregou naquele congresso em Chamas, e eu vi um recorte da mensagem dele, que ele fala que o ídolo desse século é o narcisismo. Ou seja, as pessoas estão tão focadas em si mesmo, que elas são capazes, eu vi testemunhos de meninas de 17, de 13 anos, que passam 17 horas entre Reels do Instagram e vídeos do TikTok. Você já pensou você passar 17 horas do seu dia fazendo vídeos para que, sei lá, 500 pessoas vejam e curtam o seu vídeo?
As pessoas estão o tempo todo focando em si, tanto que a foto mais famosa que existe é selfie, que significa de si mesmo, amante de si mesmo. Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, ele diz: nos últimos tempos os homens serão o quê? Amantes de si mesmos. E me diz se nós não estamos vivendo isso, irmãos. As pessoas estão lá no velório, as pessoas estão sofrendo, e o cara está fazendo selfie, para dizer que ele está no velório daquela pessoa conhecida, se não famosa. Que tempo que nós estamos vivendo? E Paulo, ao invés de falar de tantas coisas, ele fala da oração. E ele diz que a oração precisa ser feita com 3 coisas importantes. Ele diz, primeiro ele diz, continuem ou perseverem na oração. A oração tem que ser com perseverança. Perseverança, todas as vezes que a Bíblia fala de perseverança, ela está dizendo o seguinte: imagine que você está orando e de repente começa a cair uma tempestade pesada sobre você. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Procurar abrigo. Perseverança é o contrário, é você ficar na chuva, ficar debaixo da tempestade. Paulo está dizendo, está orando, a capetada começa a vir, né? Começam os problemas a se acumularem. Tudo começa, parece que dá errado. Primeiro dá tudo errado para depois dar certo, não é? Não parece isso, irmão? Ou só eu que tenho essa impressão, né? Parece que dá tudo errado primeiro. Por quê? É Deus dizendo, ei, fica debaixo da tempestade, eu que estou permitindo essa tempestade. Aí você fica, e a água vai batendo, trovão, e raio, e granizo, e bola de fogo em algumas situações, e chovendo, gato e cachorro, e vai chovendo, e você fica debaixo da tempestade. Paulo diz, quando você começar a orar, vai acontecer uma coisa, você vai querer parar de orar. Quem aqui deu 30 segundos de oração, você estava pensando na receita da Ana Maria Braga no Mais Você, ou no boleto daquela mulher que falou com você há 32 dias atrás, né? E depois você lembra da sua tia Josefa que ia passar na sua casa, e depois você já lembra que o pneu do carro está careca e você tem que trocar, e daqui a pouco você já está com a cabeça em outro lugar, e você está só ali, oh Deus, aleluia, Senhor, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, oh Deus, e Deus está dizendo, o que, rapaz? É igual o Micael, tem horas que ele chega, papai, parece aquelas músicas desse, sabe? Ele começa, papai, DJ, Micael, só falta acontecer isso. E ele fica, papai, eu digo, e Deus vê a gente orar, é a mesma coisa, irmão. A gente fica, oh Deus, ele, que foi? Aí ele diz, anjo, vá no meu lugar e repita 50 mil vezes que foi. Porque eu estou cansado, eu vou ali responder a oração dessa irmãzinha que está realmente abrindo o coração para mim, dizendo, Senhor, me ajuda. E a gente fica assim, porque o nosso entendimento, ele facilmente foge. E Paulo diz, quando você vai orar, se prepara, vai vir uma tempestade. E às vezes a gente pensa que a tempestade é do lado de fora. Não, é aqui, ó, dentro da cabeça. É aqui que acontecem as maiores tempestades. Não é verdade? Só eu que fico assim, perdido quando vou orar? Irmão, eu sou pecador desse jeito, irmão. Levanta as 2 mãos. Quando eu vou orar, daqui a pouco eu estou pensando na receita de bolinho de tapioca, irmão. A cabeça vai longe. Aí eu começo a dizer, Deus, foco, né? Pensei até em comprar uma foca de pelúcia, botei foca na oração, porque nós temos que fazer isso. Então Paulo diz, ó, quando for orar, foca, persevera, não sai. O bicho está pegando, é porque é a sua carne dizendo, eu não quero orar. Aí a sua carne começa a falar, daí você começa a orar. Daí você pega a Bíblia e diz, carne, vamos ler, carne, vamos lá. Abra comigo Jeremias capítulo 1. Palavras de Jeremias, filhos de Ilquias. Daí a carne começa a se revoltar. Ela começa a falar, e o boleto, e o bolo, boleto, bolota, bolinha. E vai falando um monte de coisa. E a sua mente vai... Até que chega um momento que a carne diz, eu não aguento mais esse crente. Aí vem a paz que sobrepassa todo entendimento. E ela vem e passa um plástico filme do céu
ao redor do seu coração. Daí a carne tenta entrar e você está numa tranquilidade. Momento de refrigério, daí você começa a dizer assim: ainda bem que eu fiquei. E eu aprendi uma lição nas minhas caminhadas. Até 20 minutos você fica louco para voltar para casa. Ai, meu pé. Ai, meu Deus. Ai, eu devia ter ficado em casa. Hoje eu estou muito cansado. Aí você começa a andar. E você vai começando a suar. E o seu corpo vai liberando dopamina? Endorfina, dopamina. E mais uma ina, né? Ele vai liberando. Deu 20 minutos, você começa a ficar: Jesus vem, vem, vem. Jesus vem te buscar. E você vai, e você vai, e você vai. Eu várias vezes eu disse para mim mesmo: que bom que eu não ouvi a minha carne falando. Que bom. Aí eu fui andando. Agora eu estou andando, irmão, e vou andando. Hoje eu faço 10 a 12 quilômetros sem sofrer. Só sofri quando eu fui com o Cleito, porque o Cleito, depois do Flash, ele é o homem mais rápido do mundo. Irmão, esse homem anda rápido, irmão. Ele foi da aeronáutica, é por isso que ele voa. O homem não voa, ele avoa. Meu Deus, ele: bora pastor, bora. E vamos, e olha que a minha passada é rápida. Quando eu vi, eu já estava lá no final lá chegando quase na CTC, na Marechal. Deles: bora voltar pastor, voltamos. Aí voltamos e ainda demos volta na Praça do Cristo. E depois, ainda bem que eu levei ele para casa de carro, porque senão a gente ia para casa dele a pé de novo. Mas uma coisa acontece: quando você começa, você fica se sentindo miserável, você quer parar. Mas depois que libera, a oração é a mesma coisa, irmão. Tudo que acontece no nosso corpo físico, Deus dá um exemplo para o mundo espiritual. Paulo está dizendo: ei, começa a orar. Quando você começar a orar, o primeiro sentimento que você vai ter é de querer parar de orar. Daí ele diz: permaneça, persevere, até o momento que a carne vai dizer: eu não aguento mais. Eu digo: demorou. Continua orando, e vai lendo Bíblia para a carne, e vai falando com a carne. E se a carne estiver muito pesada, jejua. Tu quer ovo frito? Hoje não tem ovo frito, hoje tem filé mignon. Não tem filé mignon, tem filé mignon. Você pega e bate na cabeça da carne. A carne faz o quê? Ela cai fora. Quando ela cai fora, você começa a sentir. E Paulo começa a dizer: vida de oração. Vida de oração. Essa do Filemon foi terrível, né, irmão? Vamos lá. Filemon, vida de oração. Ele diz: persevere na oração. Daí ele diz: vigiando. A palavra que ele usa aqui, vigiar, é a mesma palavra de velório. O que a pessoa faz num velório? Ela passa a noite inteira ou o dia inteiro olhando para o corpo, velando, até o momento em que ele vai ser levado ao cemitério. E Paulo está dizendo assim: fica acordado, não dorme. Qual foi a reclamação de Jesus com os seus discípulos no Getsêmani? Era um momento importante, era um momento de batalha, e eles dormiram. E Paulo está dizendo aqui, quando for orar, vai vir sono e vai vir cansaço mental. Persevera, porque lá na frente tu vai agradecer a você mesmo por ter permanecido na oração. Quantos já vieram ao culto assim acabado, quase dormindo, mas depois você disse assim: você fez igual a pantera cor-de-rosa, botou um palito aqui e ficou olhando, e o pastor falava e você via 3 pastor Igor, e você dizia: eu vou mirar no do meio, e eu vou, e Deus, ó Deus, e você diz: é um anjo? Não, é o sono. E você foi tentando, e no final você estava bem, você estava fortalecido. É a carne indo embora, irmão. A gente não quer mais nem ir embora. Eu já fui à vigília, que eu cheguei, eu disse: eita, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu vi, era 3 horas da manhã, e eu estava gritando, dizendo: eu não quero ir para casa, me deixa aqui, eu quero ver o sol nascer nessa igrejinha. Por quê? Nós temos que velar. Paulo diz: tem que insistir. E nós somos uma geração que, se não der prazer, a gente cai fora. Não é verdade? Netflix, assiste 5 minutos do filme: ah não, esse filme não é legal, olha mais. Depois 49 filmes está olhando e nenhum tá bom, desliga, diz: eu vou para o outro. Aí, e vai trocando. E se for homem mesmo, ele não assiste nada,
Ele olha tudo, mas não assiste nada. Por isso que ele gosta do controle. Ele gosta do controle. E vai trocando, né? E a mulher ali dizendo, vamos escolher, peraí, deixa eu ver isso aqui. E vai. Catálogo de 300 filmes, não escolhe nada. E nós somos essa geração que quer prazer. E a oração, ela não vai dar esse prazer. A carne vai tentar dizer para a gente, ei, não tá acontecendo nada. Olha, ó, tu já está orando aqui, ó, há 30 segundos e não aconteceu nada. Deus não está te ouvindo não, é melhor você dormir, porque você está muito cansado. Bora, tu dorme, amanhã tu ora. Aí no outro dia tu acorda, começa a tribulação, um monte de coisa. Não, ora de novo. Daí chega de noite, está cansado. Ai, não, vai dormir. A carne diz, vai, dorme, menino, no meu coração. Eu já te enganei. Não? Vai para o teu colchão. E ela, irmãos, eu estou brincando assim, mas é a pura verdade. É isso que acontece conosco. E Paulo, os últimos conselhos de Paulo, persevera na oração, vigia. Pode passar o próximo slide, Bruno. E ele diz, no versículo, daí ele continua dizendo aqui, oração com ação de graças, ainda no versículo 2, com ação de graças, ele diz, peçam a Deus, mas não esqueçam de agradecer, porque a carne, ela tenta dizer que a gente sempre está na tempestade. É ou não é verdade? A nossa carne sempre diz que a gente está. A gente encontra o crente e pergunta como é que está? Na prova. Vou passando pela prova dando glória a Deus, né? Toda vida a gente está na prova. Mas se a gente for parar bem para prestar atenção, a gente não está na prova assim. Quem aqui não quebrou a perna hoje? Quem aqui não quebrou a perna? Temos aqui alguém que não quebrou a perna hoje? Quem aqui não teve um infarto hoje? Quem não teve infarto? Quem conseguiu comer hoje? Quem conseguiu ir ao banheiro? Fazer número 1, fazer número 2? Quem tomou banho hoje? Irmão, vamos lá, né? Ajuda o irmão. Vamos lá. Quem conseguiu caminhar hoje o dia todo? Quem conseguiu deitar, levantar? Quem consegue fazer assim com os braços? Para frente, para trás? Quem consegue? Quem está me vendo em cores? Irmão, você foi muito abençoado hoje. Você foi muito abençoado. Eu falei só 0,5% das bênçãos que aconteceram conosco hoje. E Paulo está dizendo, ei, para você permanecer debaixo da tempestade, acreditando que Deus vai fazer mais, lembre do que Ele já fez. Daí você começa a dizer, a carne começa a dizer, tá feio, tá difícil, o bicho tá pegando, tá complicado, tu é cringe. Ela começa a te acusar, você que é culpado daquilo ali, você que é culpado disso. E ela começa a jogar um monte, daí você começa a dizer, se eu fosse tão ruim assim, por que Deus me deu comida hoje? Deus me abençoou, obrigado Deus. Deus me abençoou com um banho hoje, Senhor, obrigado Jesus. Tem ovo na minha caixinha, tem carne, tem arroz. Opa, eu tenho um teto em cima da minha casa, eu estou conseguindo andar. Meu Deus, como eu estou sendo abençoado. E você começa a perceber, uau, eu estou cercado de bondade. Verdadeiramente a bondade e a misericórdia do Senhor estão me perseguindo todos os dias da minha vida. Eu deveria morrer pela safadeza que eu fiz ontem, mas Deus não me matou. Eu tenho uma nova chance. O sangue de Jesus realmente me purifica de todos os pecados. É isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo, mantenha ação de graças. Aí ele diz, mas não esqueçam também, versículo 3, ele diz, ao mesmo tempo orem também por nós. Ele diz, orem por vocês, permaneçam vigilantes, não esqueçam de dar ação de graça, mas esqueçam que tem um negócio mais importante do que a vida de vocês, a pregação do Evangelho. E ele diz, versículo 3, pode pular Bruno, a oração que abre portas. Então ele diz assim, ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como eu me cumpre fazer. Paulo está dizendo, ei, ore também para que Deus abra oportunidades, portas. Às vezes Deus não abre oportunidade para a nossa igreja porque a gente não coloca isso em oração. Senhor, abre portas para pessoas poderem entrar no hospital. Abre portas para pessoas entrarem no presídio. Senhor, abre portas lá. Esse irmão que não tem ousadia e que trabalha naquela indústria de açaí, dá ousadia para ele.
Senhor, abre a oportunidade para aquela diarista, para ela falar de Jesus para aquela família. Senhor, dá oportunidade para aquele engenheiro falar lá na universidade, nas empresas. Ajuda aquele agrônomo a falar lá na fazenda. Paulo está dizendo isso, orem para que portas sejam abertas. Então, olha o segredo. Quando você acorda de manhã e diz, Senhor, abre portas para eu pregar o quê? O mistério. Para a pessoa ainda é um mistério, mas você já conhece. O mistério revelado, a Bíblia diz, é Cristo em nós. Cristo em nós, ou seja, para que as pessoas enxerguem e descubram o que elas estão vendo na gente. Você já teve a oportunidade de alguém chegar para você e dizer assim, sei lá, tem uma coisa diferente na sua vida, eu não sei o que é. Aí você diz, deve ser o meu perfume, deve ser o meu Malbec. Você perde a oportunidade de falar de Jesus. E a pessoa, para isso ela olha, tem um mistério na sua vida. E Paulo está dizendo, ore para que as pessoas entendam esse mistério. E para que eu consiga falar de uma maneira clara. Paulo não está dizendo, orem para que eu tenha palavras bonitas, teologia complicada. Ele diz, não. Orem para que eu fale de maneira que a dona Mariazinha, que nunca foi para a escola, entenda. E também o engenheiro que está lá na faculdade, o professor, o PhD, ou não sei o que, ele também entenda, me dá a palavra certa. Daí Paulo continua dizendo, sejam sábios, versículo 5 agora, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Em algumas traduções, na Almeida Corrigida e Atualizada, acho que é Almeida, ela diz, remindo o tempo. É a mesma palavra que Paulo fala lá em Efésios, que a gente estudou. Ele diz, tenham sabedoria. Ele diz, sejam sábios no modo de agir. Olha o que vocês fazem perante as pessoas que não conhecem Jesus. Cuidado com as piadinhas que você conta no meio daquele grupo de irmãos, de pessoas que não são seus irmãos na fé. Não participe, não ria, cuidado com as coisas que você faz, mas também tem outro lado. Às vezes a pessoa pode não participar das piadinhas, mas ela também trata com arrogância as outras pessoas. Ela não se abre, ela nunca conversa, ela nunca tem contato com ninguém. Aí não adianta também. Paulo diz, sejam sábios, ou seja, saiba a hora de entrar e a hora de sair, né? Eu tinha momentos numa multinacional que eu trabalhava, o horário do café era o melhor momento para falar alguma coisa. Então a gente estava ali conversando, enquanto eles estavam conversando de coisas que eu poderia participar, eu estava ali rindo, brincando, dando a minha opinião. Quando eles começavam com um papinho de piadinha suja, eu dizia, valeu gente, o chazinho está bom, mas eu estou indo. Eu tinha que sair, porque se eu olhasse, bando de miseráveis pecador, você miserável, oh Deus, queima Deus, aleluias, deixa queimar, né? Não ia adiantar de nada, irmão. Tu acha que alguma dessas pessoas iam chegar até mim? Eu lembro que na faculdade eu dizia, Senhor, como é que eu vou chamar a atenção dos meus amigos? Eis que vos digo, mistério, aleluias, este aluno de comércio exterior vos diz agora, como está escrito, labra sub andas decaias. Aí o quê? Né? Não ia adiantar de nada, irmão. Sabe o que eu fazia? Eu pegava um livro e abria, e eu lia assim, ó, com a capa, né? Pegava de preferência um livro que tinha letra grande, sabe? Em seus passos, o que faria Jesus. Aí a pessoa ficava de butuca, eu dizia, opa, ela olhou, oh Deus, ela olhou. Aí eu via que ela estava mais para lá, eu fazia assim, né? Igual o Kiko, né? Quando tinha uma coisa para fazer com chaves, né? E a pessoa perguntava, que livro é esse aí? Eu dizia, pois não. Explicava. E eu pegava uns títulos bem chamativos. E assim eu fui alcançando meus amigos na sala de aula, com livros, só mostrando a capa assim. Fazia assim, e assim eu alcançava. Não precisava encher a mesa deles de folheto, às vezes eu deixava. Mas eu não precisava, eu usava de momentos que eu dizia, Espírito Santo, faz com que essa pessoa olhe para essa capa. Eu ia no ônibus assim, ó, leitura dinâmica, né?
dançando e com um livro aberto, para que alguém me perguntasse que livro é esse. Aí eu falava o que estava lendo. Irmãos, a gente tem que... E Paulo diz aqui, prestem atenção, seja sábio com os que são de fora. Bonito é chegar aqui. Ei, Gil, já viu como está escrito em Jeremias? Ah, que maravilha. Aí vai para casa com o coração satisfeito. Eu sou um crente que entende de Bíblia e tudo mais. E lá fora você fala assim? Lá fora você explica para as pessoas dessa maneira? Não adianta a gente ficar aqui, né? Falando para o outro dentro do aquário, né? Conversando entre nós, irmão. Não adianta. E os peixes lá fora se batendo na praia, morrendo, querendo voltar para o aquário, querendo voltar ao seu propósito original, querendo conhecer a Deus. É lá fora. Paulo diz, aproveitem as oportunidades. Aproveitem as oportunidades. Ele continua dizendo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. Agradável é uma palavra leve. Ele diz que seja cheia de graça. Ou seja, que ela favoreça, que ela alcance, não que ela condene, que ela favoreça, que ela derrame vida sobre a pessoa. Tem gente que vai falar e destrói a pessoa. A pessoa se achava pecadora, agora mesmo ela tem certeza absoluta. Porque o outro chegou e disse, que era miserável e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Eu tinha um cara que ele ia lá na casa dos meus pais, quando eu era mais novinho e ainda não era convertido. Eles iam lá, batiam na porta do pai e falavam um monte de coisa para ele. Ele só contava 1, 2, 3 para se acalmar. Porque eles destruíam ele. Tanto que o meu pai criou um bloqueio com aquela igreja. Depois eu me converti nela. Aí ele ficou bravo. Mas eu disse, não é bem assim, calma aí, vamos lá. E lá na frente ele foi conhecer o Evangelho. Mas ele poderia ter conhecido talvez o Evangelho muito antes. Mas a outra pessoa, a palavra dela não estava temperada. A palavra dela não tinha graça, era uma desgraça. Ele só falava de televisão e de um monte de coisa e não pregava o Evangelho. Meu pai não foi alcançado. E Paulo está dizendo, a palavra de vocês seja agradável, seja cheia de graça, temperada com sal. Irmão, sal, a gente só sabe se tem quando a gente prova. Aquele frango bonito, tem tomate, tem cebola, tem alho, tem cara de coxa de frango suculenta, mas quando você morde, está insosso. Tem cara de frango, parece apetitoso, dá para botar na propaganda da Perdigão, mas se não tem sal, não dá, irmão. O sal ele só é perceptível quando prova. E Paulo está dizendo, quando vocês falarem, temperem a palavra de vocês antes de falar, porque senão o povo vai comer e não vai querer voltar. O que a gente quer fazer quando tem comida boa? A gente quer comer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ela deixa saudade. Eu lembro que quando eu recebi o Evangelho era assim, eu estava acostumado só a receber coice, só pessoas pesadas, até que um dia, um amigo meu da escola, conheceu o Evangelho através de uma senhora que não sabia nem ler, nem escrever, mas ela ia para a igreja, ouvia o culto, memorizava a palavra e pregava para ele. Enquanto ele estava roçando o pasto, ela dava um copinho de suco e o pão da vida, copinho de suco e a água da vida, copinho de suco e o Messias. E ele foi recebendo o Evangelho, levou para a escola e ele começou a falar. E eu disse, uau, é assim? E eu vivia em catequese, em coisa de padre ensinando as parábolas e tudo mais. Eu nunca tinha sentido aquilo. E de repente, ele começou a falar para mim e meu coração começou a encher. Porque tinha sabor, tinha sal na comida que ele estava me dando. Aí começou a me mexer. E Paulo diz, temperada com sal para que vocês saibam responder a cada um. E Paulo está dizendo, saiba como falar com cada tipo de pessoa. Não adianta você tentar falar com uma pessoa com entendimento diferente de outra da mesma maneira. Procure falar. E ele continua agora então falando, quanto à minha situação, ele começa no versículo 7. Tíquico, irmão amado, fiel ministro, pode passar ainda um pouquinho mais, Bruno. Isso, versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Versículo 8. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês.
Paulo enviou Tíquico. Tíquico é responsável por entregar a carta dos Efésios, a carta de Filemão e a carta de Colossenses, né? A carta de Filipenses foi entregue por Epafrodito, aquele nome que você vai colocar no seu filho, né? Epafrodito e Tíquico. Então Tíquico Paulo disse que ele era um amigo e irmão. Olha que Paulo diz primeiro, amigo e irmão. Irmãos a gente tem muitos, mas amigo são poucos, né? Porque às vezes você pode ser irmão, mas você não é amigo. Eu conheço pessoas que são muito mais ligadas com uma pessoa que não é do sangue delas do que com o próprio irmão. Por quê? Porque o amigo é o irmão que a gente escolheu, é a família que a gente escolheu. E Paulo está dizendo que Tíquico era esse amigo e irmão. Por isso que Paulo aguentou tanto tempo. Por isso que Paulo conseguiu fazer coisas tão grandiosas. Porque ele tinha, além de irmãos, ele tinha amigos. Amigos importantes. E Jesus diz, olha, vocês passaram do nível de irmãos, do nível de servos. Eu chamo vocês de amigos. E a gente só consegue abrir o coração para quem? Para um amigo. E Paulo com certeza escreve essas cartas lindas porque ele tinha amigos. Ele não ia abrir o coração, ele não ia falar essas coisas lindas para qualquer pessoa. É porque ele tinha amigos. E ele diz que Tíquico, ele ia trazer duas coisas para os colossenses. Ele ia trazer o conhecimento da situação dele e também alento, consolo para o coração deles. E a palavra que ele usa aqui para conhecimento é a palavra descrição da experiência. E eu estava lendo isso aqui, e quem nasceu assim pelo menos nos anos 80, anos 70, lembra daquelas épocas em que a gente não tinha celular, a gente não tinha tanta programação na televisão, a gente não tinha computador, não tinha internet, faltava muita energia elétrica, né? Lembra disso? Aqueles apagões que tinham. A gente era obrigado a fazer o quê? Sentar e conversar. E sempre tinha, meu pai é assim um cara que conta muitas histórias, sempre tem o pai, o tio ou o avô que conta as histórias de quando ele era novo, né? Eu lembro que eu estava roçando um pasto e de repente veio uma bola de fogo e eu disse, meu Deus, e aquela, começa a contar visagem. E eu me arrupiei, como se diz no interior aqui do Pará, né? Eu me arrupiei todo, e eu me arrepiei, e eu vi o Boitatá, e eu vi como é que é? Matinta Pereira, né? Começa a contar um monte de histórias, e a gente fica ali, né? Passa 1, 2, 3, 4 horas, e a gente não vê o tempo passar. E todo mundo ali comendo comida simples mesmo, creme cracker, um bolinho de uma batata doce frita, qualquer coisa. A gente não tinha, né? E Paulo está dizendo, ei, o que eu estou passando para vocês é o meu coração. Tíquico vai levar para vocês umas histórias que vocês vão amar. E se você acha que o apóstolo Paulo escreveu apenas as 13 epístolas do Novo Testamento, já muitos historiadores encontraram indícios de que ele escreveu outras cartas que se perderam, mas elas serviram para aquelas pessoas, para fortalecer a fé. Às vezes você passa uma tarde com alguém cheio de vida com Deus. Ele começa a escrever, é como se ele estivesse lendo a carta da vida dele para você. E você começa a ouvir a história dele, e você começa a ficar cheio de fé. E Paulo disse, eu vou mandar o Tíquico, e o Tíquico ele é meu amigo. Então ele sabe que eu não estou contando história, eu não estou inventando história. Ele conhece o meu coração, e ele vai contar para vocês as minhas experiências, e ele vai consolar o coração de vocês. Quando a gente está passando um problema no casamento e a gente ouve sobre uma pessoa que venceu no seu casamento, Deus usa essa consolação que ela recebeu para consolar o nosso coração. Por isso que Paulo repete tantas vezes nas cartas dele, lembrem-se das minhas algemas, lembrem-se das minhas prisões, ou seja, as histórias que vocês ouviram de mim não é para vocês ficarem tristes, são as experiências que eu estou tendo para mostrar que se tem vespa voando, é porque eu meti a mão no lugar certo, eu meti a mão no vespeiro, eu estou batendo de frente contra o diabo, contra o inimigo, e Cristo é a resposta, senão as pessoas não estariam me perseguindo. Paulo está dizendo isso. Tíquico vai chegar para vocês e contar o meu coração, e através disso, ele vai trazer consolo. E ele diz assim,
E com ele eu estou enviando Onésimo, no versículo 8, no versículo 9. Pode passar, 9. Onésimo. Se você não lembra da história de Onésimo, né, reassista, eu não lembro a mensagem, o título da mensagem que o pastor Igor pregou, mas ele pregou num domingo sobre Onésimo, que era o escravo de Filemão. A carta de Paulo a Filemão é Paulo dizendo: Filemão, por favor, receba de volta Onésimo. Ele pode ter sido um inútil para você por um tempo, ele aprontou, ele pisou na bola, ele andou errado, né? Ele fez um monte de besteira, mas agora ele se converteu. Agora ele é útil para mim e vai ser para você. Recebe ele de volta, recebe ele com amor. E Paulo nesse momento está mandando o Onésimo junto com o Tíquico para junto do seu senhor Filemão. E Onésimo é descrito como o irmão restaurado, aquele que antes era preso e foi restaurado. Paulo celebra isso. Olha que ministério maravilhoso. Paulo poderia ter, talvez, não acontecido nada mais em Colossos. Só o fato de Onésimo ter sido transformado lá em Roma, né? O ministério dele já teria valido a pena. E ele diz ainda, versículo 10, Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. Aqui tem dois companheiros importantes de Paulo. E por isso que esse capítulo de Colossenses, parece que é um capítulo qualquer, só Paulo dizendo: oi fulano, oi ciclano, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Parece que é isso, mas não, são lições lindas. Tem alguns que ele está resolvendo a situação, outros ele está só mandando como mensageiro, é amigo, mas tem outros que vão além. E Aristarco era esse homem, ele era macedônio, né, da cidade de Tessalônica. E ele estava com Paulo quando teve aquela revolta em Éfeso. Lembra quando Paulo pregou lá em Éfeso, e os que adoravam a Diana dos Efésios lá, a Afrodite lá, a Artemis, eles se revoltaram contra Paulo e queriam matar Paulo. Quem é que estava junto com Paulo? Aristarco estava com ele. E além disso, ele estava presente também quando Paulo zarpou para Roma. Ele estava lá na beiradinha do cais, dizendo: Paulo, a gente vai se ver de novo. E diz a história, diz a tradição, que Aristarco talvez se vendeu como escravo para ele poder estar junto com o apóstolo Paulo na prisão. Olha que coisa linda. Será que existem homens assim ainda? Homens que se vendem, que se entregam por completo para servir a causa de Cristo? E ele fala também de Marcos. Marcos, se você não lembra, é o escritor do Evangelho de Marcos. Ele era um homem chamado João Marcos, ele era primo de Barnabé. Quando Paulo juntou gente para ir com ele, Paulo e Barnabé estavam naquela vibe missionária, os dois, indo para pregar o Evangelho. Barnabé diz: eu vou chamar o meu primo, João Marcos. Ele disse: oxe, estou aqui. Foi na hora, entrou e foi. Só que chegou na metade do caminho, quando eles passaram de Pafos, e lá na frente na Panfilha, Marcos disse: sabe de uma coisa? O negócio está complicado para mim. Pegou e foi embora. Ele desistiu da viagem. Por causa disso, o apóstolo Paulo ficou chateado com ele. E lá na frente, quando eles iam fazer uma nova viagem, né, Barnabé disse: vou chamar meu primo. Teu primo? O desertor? Aquele homem que nos abandonou na Panfilha? Nunca nesse Brasil, nunca nessa Panfilha. Ele diz: não, você não vai levar. E por causa disso, provavelmente, Paulo e Barnabé se separaram definitivamente, sendo que você não vê mais Paulo andando com Barnabé, porque Barnabé queria fazer uma de nepotismo, né? Queria botar parente no meio da história. Ele diz: não, ele tem que provar que ele é missionário mesmo, que ele quer ficar. Só que lá na frente, a boa notícia é que mesmo Barnabé não tendo reatado a amizade com Paulo, Marcos, ele muda. Paulo percebe que Marcos mudou, que ele é um homem diferente. Aí você vê Paulo negando ele, mas lá em Filemão 24, né, o versículo 24, porque só tem um capítulo, e também em 2 Timóteo 4:11, Paulo diz: manda Marcos, pode mandar o João Marcos, porque ele vai ser útil para mim. Eu quero ele aqui comigo agora. Aquele que ele mandou embora, não queria mais nem saber, agora ele era útil. Então nós aprendemos aqui que existem companheiros que nunca vão te abandonar, mas existem alguns que vão te abandonar, às vezes por causa de medo,
de cansaço, de um problema na família, mas todo mundo pode ter uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. E Marcos foi esse exemplo. Tanto que nós abrimos Evangelho segundo Mateus e depois Evangelho segundo Marcos. O mesmo que desistiu da obra, depois foi o autor do segundo Evangelho, o Evangelho de Marcos, que provavelmente é a descrição que ele tinha das experiências do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro chamou ele de filho, para você ter uma ideia. Então, irmão, se você olha para esse irmão aí que parou de vir na igreja, ou não está mais muito entusiasmado com a célula, comece a orar por ele. Quem sabe ele vai se levantar, a segunda versão dele vai ser muito melhorada, e ele vai ser um escritor de histórias na vida de muita gente. E aqui Paulo termina dizendo: também Jesus, não Jesus de Nazaré, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Olha Paulo dizendo: aqueles que estão perto de mim estão sendo o meu consolo, eu não estou sozinho. E ele diz: Epáfras, que era provavelmente o fundador, também ministro e também supervisor da igreja de Colossos, né? O Epáfras, Paulo nunca foi à igreja de Colossos, ele soube tudo através de um homem chamado Epáfras, que é esse homem aqui. Ele diz assim: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração. Olha Paulo dizendo, não é porque ele é eloquente, não é porque ele manda bem na pregação, é porque ele ora muito. Quem dera nós começássemos a admirar muito mais as pessoas que oram do que as pessoas que falam bem, né? Porque gente que fala bem tem um monte, tem 1 milhão, tem vários David Leonardo por aí, irmão. Mas gente de oração, isso está em falta. Para que vocês conservem maduros, plenamente convictos. E ele diz: eu posso testemunhar a respeito de Epáfras, que de muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Aqui Paulo está deixando claro que Epáfras era um homem tão cheio de Deus que ele não se preocupava só com a sua igreja de Colossos. Ele orava pela vizinhança, ele orava por Santa Isabel, orava por Inhangapi, por Terra Alta, né? O que mais? O que eu estou esquecendo? Pois é, tá bom, aqui, na circunvizinhança, ele orava por todos esses, ele se empenhava em oração por todos esses aí. Então, ele foi além de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E ele diz uma coisa: Lucas, o médico amado, e também Demas manda as saudações. Ele diz Lucas, o médico amado, e depois ele fala Demas, porque o Demas lá na frente abandonou. Ele fala para Timóteo: Demas me largou e foi viver no mundão. Ele amou mais o dinheiro, a vida, a fama e tudo que o mundo oferece e me deixou. É isso que ele fala para Timóteo. E ele diz: saúdem os irmãos de Laodiceia. Essa carta que vocês receberam, ele está dizendo, compartilhem com eles. Quando vocês terminarem de ler, entreguem para eles, os irmãos de Laodiceia, e peguem a carta que eu mandei para eles, que provavelmente era a carta aos Efésios, pode ser, né? E devolvam a carta para eles e leiam a deles, e fiquem trocando as cartas, porque quando Paulo escrevia uma carta como essa, ele não estava escrevendo uma carta apenas para uma igreja, ele estava escrevendo uma carta para uma região. Ele escrevia o que a gente chama de encíclica, que é uma carta que fica circulando, serve para mim, serve para o Cleito, serve para o Adenilson, serve para o Gil, serve para o Arlen, serve para todo mundo, porque ela circulava. Você vem para o culto, a Leila tem um problema, diferente do meu problema, a irmã Nazaré tem outro problema, o Gil tem outro problema, né? Cada um tem o seu problema, mas você já viu, por exemplo, o pastor Igor dizer: agora essa parte da mensagem vai para Gilberto Chaves. Gilberto Chaves, é você, presta atenção. Irmã Miriam, não olhe, essa mensagem agora é para o Gilberto Chaves, né? Agora essa parte se destina a Jackson Mello. É você, é ele, né? Não, é a mesma, uma única mensagem, que todo mundo sai, vem todo mundo para frente, uma única mensagem. E Paulo escrevia coisas para aquela época, que hoje você está aqui no culto de quarta-feira, 2000 anos depois quase, né?
ouvindo essa mensagem e servindo para a sua vida. Por isso que nós não podemos ignorar nada do que está escrito aqui. E Paulo encerra dizendo uma palavra para Arquipo, que era um colaborador dele. Ele diz assim: Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Ele está dizendo a mesma coisa que ele falou para Timóteo em 2 Timóteo 1,6. Abana a brasa que está em você. Você não sabe, o teu ministério está meio fraco? Oração. A oração vai abanando. Quando a gente vai fazer churrasco, o que a gente faz? A gente abana. Olha, homens, né? A gente pega e fica abanando. Para quê? Para a brasa, o quê? Aquecer, para ela subir, o fogo pegar. Ministério é a mesma coisa, irmão. Está fraco. Ai, meu ministério, eu acho que Deus não me chamou para isso. Quanto você está investindo nesse ministério? Se é de intercessão, quanto você está lendo sobre intercessão? Assistindo sobre intercessão? Eu pareço um chato com tanta informação, não é verdade, irmão? Mas eu estou investindo tempo no meu ministério. Parece que tem coisas que não servem, mas lá na frente, do nada. Ontem o Lucas me mandou uma mensagem dizendo: pastor, o sacerdote não podia botar a mão no morto, não podia, porque senão ele se contaminava, né? Eu disse: Jesus é o sumo sacerdote perfeito, mas ele não é sumo, mas ele colocou a mão no morto. Mas o sumo sacerdote, antes, ele colocava a mão no morto e se contaminava. Jesus, quando colocava a mão no morto, o morto ressuscitava. Então a morte que estava ali nele não passava, não contaminava o morto, porque a morte, quando encontrava Jesus, ela encontrava a própria vida. Então, irmãos, aquilo que tu leu lá em Levíticos, e disse: meu Deus, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você, irmão. Tem tudo a ver com você. Essa carta, ela é preciosa, a carta de Colossenses. Eu quero que você fique de pé comigo nessa noite. E a minha oração é a mesma que Paulo fez para Arquipo: que nós não deixemos o nosso ministério de fora, e que nós possamos ser esses irmãos que ajudam outros irmãos. Talvez a sua experiência, ela tenha sido dolorida para você. Talvez o que você passou tenha sido tão dolorido que você não tem vontade de compartilhar. Mas, e se o que você passou vai servir direitinho para consolar outra pessoa? A mesma consolação que Deus envia sobre nós, ela serve para outras pessoas. Uma das coisas que nós, todos cristãos, estamos perdendo, e eu sei porque eu não vejo mais pessoas testemunhando. Eu me converti em 1998. Eu lembro que a gente estava na rodoviária. Eu fazia de tudo para puxar assunto com alguém, para poder contar o meu testemunho. Eu estava com dor de cabeça semana passada. Aí eu orei, fui na vigília, Jesus me curou. Eu estava com dor de estômago e Jesus me curou. É verdade? Conta mais. Eu estava com tal coisa, eu perdi a chave de casa, não sabia mais. Estava igual o diabo, perdi a chave de casa. Não sabia mais onde é que estava a chave. Orei e ela apareceu na cadeira de casa. Não tinha explicação. As pessoas não dão mais testemunho. Você vê pessoas dando testemunho na rua? Não vê. Isso, nós precisamos resgatar isso. Porque aquilo que acontece com a gente, irmão, não é porque Deus está esmagando a gente, não. Ele está forjando um tom que já passou por uma experiência, e essa experiência vai servir para fortalecer o Gilberto Chaves. O Gilberto, que ele passou agora, junto com a Débora, vai servir. Agora dói, mas vai servir de cura para muitas mulheres e homens que passaram por situações assim. Por muitas. Então não ignore o que Deus está fazendo na vida de você, na sua vida. Não ignore. Sabe o que você tem que fazer? Ouça o que Paulo está dizendo. Vai orar? Não está conseguindo orar? Continua. Não está conseguindo orar? Vai ler. Então leia a Bíblia. Comece a abrir os salmos e comece a cantar. E comece a dizer: Deus, bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, me diga o seu sonho. Até que a sua carne não resista e ela saia. E permaneça só o refrigério. Quero que você feche seus olhos comigo.